todos os processos que você está vivenciando hoje, de alguma maneira, foram cocriações da sua alma. Foram ideias que foram tidas pela sua essência para que você vivesse a experiência aqui na Terra para desenvolver algum tipo de virtude, algum tipo de habilidade. Por quê? Porque a sua alma está vivendo uma experiência aqui na Terra e essa experiência, ela leva aprendizados, ela leva virtudes, ela leva crescimento e expansão da sua própria essência para que você se reunifique em dado momento com a energia do todo, levando todo esse aprendizado para o todo. Como se todos nós estivéssemos aqui minerando aprendizados para que o todo cresça em experiência nas infinitas possibilidades. Então, tudo aquilo, absolutamente tudo que acontece na sua vida tem a sua participação. Eu não estou querendo dizer que é a sua culpa, não é essa frase que está saindo da minha boca. Tem a sua participação, ou seja, tem a sua intenção e a sua cocriação. Entretanto, existe a cocriação de muitas outras pessoas que sim, influenciam na sua, não dá para dizer que não. Mas o ponto é, você participou daquilo que está acontecendo. Se você não tivesse participado, não influenciaria tanto você a ponto de impedir você de entrar no seu propósito, tá? Agora sobre propósito, que é o tema aqui, né? Os laços kármicos nesse contexto muitas vezes impedem com que você se movimente para entrar na sua entrega principal. Porque toda vez que a gente encarna, a gente vem com um conjunto de propósitos. Não é eu tenho um propósito. Sua alma é um negócio que você não faz ideia do tamanho. Eu não faço nem ideia do tamanho. É incomensurável. Vou falar difícil para mostrar que é difícil o tamanho. Não dá pra gente reconhecer. Você acha mesmo, sério, que a sua alma ia ter só umzinho, um propósito? Não, né? Tem vários propósitos. É que aquilo que é considerado como propósito é um pouco romantizado. Romantizado. Como se fosse algo muito mágico, algo muito grandioso, né? E tem e tem vários propósitos seus que são grandiosos. E tem outros que nem tanto. Às vezes, um propósito que a sua alma planejou foi ajudar alguém a atravessar a rua. Às vezes, foi ter um filho. Pô, aí é grandioso. Né? Mas muito bem. Voltando aqui ao contexto, né? Laços kármicos, isso pode justamente atrapalhar você de entrar no seu propósito porque você não resolveu isso aqui ainda. Você não obteve o aprendizado para concluir aquele processo que você combinou com a outra pessoa. Inclusive, isso aqui já linka um outro, que talvez seja inclusive uma coisa muito semelhante, se não a mesma, que é esse aqui, ó. Aprendizados pendentes. Aprendizados pendentes. Não, peraí, ficou feio. Aprendizados pendentes. E promessas e pactos. Como seria isso, André? Bom, o aprendizado pendente é algo que não foi desenvolvido nem por você, nem pela outra pessoa, que muitas vezes você combinou, que você fez uma promessa. Eu vou estar ótimo, né? Eu estarei com você para sempre. Nós estaremos juntos, não importa o que aconteça, nessa ou em outras vidas. Isso é um tipo de pacto, é muito bonito a gente falar isso. Os filmes ensinam a gente que a coisa da eternidade é uma coisa maravilhosa. Mas olha de uma forma serena para isso. Quantas vidas você já viveu? Quantos relacionamentos maravilhosos e estupendos você já não teve? Imagina só que você fechou a sua possibilidade de se abrir para um novo relacionamento simplesmente porque em uma vida passada você fez uma jura de amor, e não só de amor, de como é que é o nome? De fidelidade, isso. De fidelidade em outras existências. Aí a pessoa acaba indo antes do que você, por exemplo, vai ficar sozinha para sempre. Tem gente que fica. Imagina a outra vida. Aí tem gente que tá aí tentando entrar em um relacionamento, tentando entrar em uma parceria, não precisa nem ser relacionamento amoroso, pode ser de trabalho, tá? E não consegue. Por quê? Ainda está vinculado com alguma pessoa. E aí precisa resolver este pacto aqui. Essa promessa que foi feita. Liberando você e liberando a outra pessoa, porque as duas partes ficam de alguma maneira aprisionadas. Isso impede você de entrar no seu propósito, de viver o seu propósito leve,
que é o que a sua alma planejou. André, mas qual que é o meu propósito? A sua alma que vai saber, você tem que perguntar para o seu eu superior. Eu perguntei para o meu. Inclusive, na prática de domingo, tá aqui a minha canalização. Aqui, ó, é sério, acho que vocês vão conseguir ver, ó. Dia 16/3, tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Minha letra é meio difícil de entender. Eu perguntei, qual que é o meu propósito, né? Continue ensinando as pessoas a acessar a energia da vida. Tá bom, vou continuar, tô fazendo isso. É exatamente o que eu estou fazendo agora com vocês de alguma forma. Então, o seu propósito ele vai mudando com o tempo. E quando você tem acesso ao seu eu superior, que é o título da live, né? O que impede você de viver seu propósito, estou dando exemplos aqui, e como o seu eu superior te ajuda com isso. Além de te dar um direcionamento objetivo, como vocês viram ali, meu eu superior trouxe para mim, a minha canalização primeira, que vocês já sabem que é, né? Ajudar as pessoas não, perdão. Ensinar as pessoas tudo que você aprendeu de forma simples, prática e não dogmática. Essa é a minha missão neste momento. Sei lá se ela vai mudar daqui a um tempo. Pode ser que ela se torne uma missão completamente diferente. Pode ser que seja ensinar as pessoas a... Sei lá. Não vou imaginar agora. Não tô com a capacidade criativa disponível para isso agora. Que é elucubração mental. Mas vocês estão entendendo até agora? Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão tão quietinhas aí? Vocês estão aí? Fala comigo, dá um oi pra eu saber que vocês estão aí, que vocês estão me acompanhando, que eu não tô falando sozinho. Se eu estiver falando sozinho, tudo bem. Tem gente que vai assistir gravado depois, faz parte. Boa noite. Boa noite. Clécia Tavares, seja bem-vinda aí. Tá pelo Instagram, muito bem. Então, conseguindo entender os exemplos? Está fazendo sentido para vocês? Isso muitas vezes segura você, impede você de fazer movimentos, como daquela moça de sair da casa dela, por exemplo. Tá? Agora eu vou falar de outro, vou falar de um que infelizmente é muito comum, que é a vingança. O que é a vingança? A vingança é você querer dar o troco, você querer devolver a outra pessoa, você querer fazer com que ela viva algo semelhante ou pior do que aquilo que ela de alguma forma participou ou viu você vivenciar, ou sei lá, algum exemplo assim, né? E como que a vingança aprisiona você? A vingança, ela é um tipo de autocompromisso consigo mesmo, consigo mesma. Uma forma de você se comprometer a retribuir à pessoa aquilo que você sente que ela entregou a você. Entretanto, isso rouba a sua energia e, ao mesmo tempo, te dá um ganho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo meu para parar de ficar dando exemplo da menina lá do Instagram. Eu ainda preciso resolver um pacto de vingança que eu tenho, que talvez esteja desacelerando o meu propósito. Olha aí, para mostrar que eu também tenho coisa para trabalhar. E é importante que vocês vejam isso, porque eu e a Aline, isso é muito sério, nós não nos colocamos na posição de gurus iluminados. Nós não nos colocamos na posição de seres ascensionados que não precisam resolver coisas. Nós temos muitas coisas para resolver. Os nossos cadernos de ressentimentos, de crenças, de padrões ancestrais, eles têm bastante coisa para serem resolvidas. E a gente vai fazendo no nosso tempo. Não é, eu preciso resolver tudo. Não faz isso. Não entra nessa neura. Você está resolvendo, já é mau sucesso. A maior parte das pessoas nem sabe que tem. Você já está indo muito bem. Acredita em mim. Vai no seu tempo, vai tranquilo que vai dar certo. Tá? Então, em algum momento da minha vida, eu fiz um pacto de vingança. Entenda, pacto de vingança não é consciente, tá? É uma promessa de vingança. É um pensamento, eu vou me vingar, vou fazer assim com o senhor meu pai. Por quê? Meu pai é uma pessoa extremamente intelectual. Ele tem uma capacidade de aprendizado assim extraordinária. Ele é professor universitário, inclusive. O rapaz é um crânio, né? E a minha avózinha, que foi uma pessoa que participou muito da minha criação, ela vivia me comparando com o senhor meu pai. Porque ele recebeu lá o prêmio de melhor aluno, foi condecorado, como se fosse um mini gênio, prodígio, etc, etc, etc. E aí isso gera uma certa competição, né? Acho que é relativamente natural. Só que quando eu fui finalmente morar com ele na minha vida adolescente, eu percebi que o negócio não era tão bacana.
assim, naquela época, né? Ele era jovem, ele era meio bobo, né? Ele tinha... Acho que ele tinha mais ou menos a minha idade. Tava muito terreno, né? Não sabia lidar com uma criança um pouco grande, vai. Adolescente é criança grande, vou chamar assim, tá? E naquele momento é como se internamente eu tivesse jurado vingança.